Olá, vamos estudar agora a decomposição vetorial. Eu sempre digo aos estudantes que na decomposição vetorial temos um objetivo diferente daquele objetivo que tínhamos na soma vetorial, temos um objetivo oposto àquele. Lembra que na soma vetorial, quando tínhamos dois vetores e queríamos somar esses dois vetores, nós queríamos encontrar um terceiro vetor que poderia substituir os dois primeiros vetores. Na decomposição vetorial, nós temos aqui um vetor, por exemplo, esse vetor A. E o que nós queremos agora é encontrar dois vetores, que esses dois vetores, quando somados, eles substituem o vetor A, tá certo? Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um sistema de eixos cartesianos, onde nós temos aqui um eixo x, um eixo horizontal e um eixo vertical y, tá certo? Vamos dizer que o vetor A ele forma um ângulo θ aqui, por exemplo, com o nosso eixo horizontal, tá bom? Se o vetor A forma um ângulo θ aqui com o eixo horizontal, nós podemos também fazer o seguinte. Podemos observar aqui o tamanho do vetor A e descobrir que é a projeção do vetor A nesse nosso eixo horizontal. Então, nós vamos projetar o nosso vetor A no eixo horizontal e encontrar um vetor que nós vamos chamar esse vetor de AX, que é a projeção do vetor A no eixo horizontal. Podemos também projetar esse vetor A no nosso eixo vertical. E quando projetamos o vetor A no eixo vertical, encontramos que essa projeção, nós podemos chamar ela, que essa projeção AY, que é a projeção do vetor A no eixo vertical. Olhando para a figura, nós notamos que quando somamos AX com AY, basta deslocar esse vetor AY para cá, ele vai ter esse tamanho aqui, tá bom? Quer dizer que quando nós deslocamos o AY para cá, nós colamos aqui a base de AY na extremidade de AX e teremos que o vetor A será o vetor soma. Portanto, quando nós somamos o vetor AX mais a outra componente, que é AY, nós temos que o vetor AX mais o vetor AY é igual ao vetor A. Então, esses dois vetores aqui são as componentes do nosso vetor A. Tá certo? Assim realizamos a decomposição vetorial. Mas precisamos também descobrir quem é o módulo de AX e o módulo de AY. Então, eu estou trazendo essa figura aqui agora menor, tá? A mesma figura que nós tínhamos antes, só que menor. E queremos descobrir quem é o módulo de AX, que é o tamanho da componente AX, e quem é o módulo de AY, que é o tamanho dessa componente AY, tá? Observamos aqui um ângulo θ e notamos que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Pessoal, quando olhamos para esse triângulo retângulo e queremos calcular, por exemplo, quem é o seno desse ângulo θ, o seno do ângulo θ será o cateto oposto a θ, que é esse tamanho aqui. Mas esse tamanho, que é o cateto oposto, é igual ao tamanho de AY, tá certo? Esse tamanho é igual ao tamanho de AY. Então, o seno de θ será o cateto oposto, que é o tamanho de AY, o módulo de AY, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do vetor A. Portanto, seno de θ será igual a esse tamanho AY sobre A. Quer dizer que se eu quero encontrar y, basta pegar o A que está dividindo e passar ele multiplicando. Portanto, nós temos que a y será igual a seno de θ. Tá. E se eu quero encontrar quem é o cosseno do ângulo θ? O cosseno agora será cateto adjacente. Veja que esse tamanho aqui é o cateto adjacente. Esse tamanho é o módulo de AX. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o tamanho de A. Então, o cosseno de θ será igual ao cateto adjacente, que é o tamanho de AX, dividido por A, professor. Quer dizer que se eu quero encontrar AX, basta pegar esse A que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Portanto, AX será igual a cosseno de θ. Assim, encontramos quem é o tamanho da nossa componente AX, que é a cosseno de θ, e o tamanho da nossa componente AY, que é a seno de θ. Professor, mas vai ser sempre assim? Sempre o AX vai ser o cosseno e a Y será o seno? Então, o estudante normalmente ele se apega a esse tipo de situação e acaba errando a questão, tá? Preste atenção, não é sempre que a x será relacionado com seno ou que a y será relacionado com cosseno. Observando essa figura aqui, nós temos que quem se relaciona aqui com o ângulo θ como cateto adjacente, que está tocando no ângulo θ, é o tamanho de AX. Portanto, AX
será a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente, será a cosseno de θ. Seno, professor, é relação de cateto oposto. E quem se relaciona com o ângulo θ como cateto oposto, nesse caso aqui, é o AY, professor. Portanto, AY será A seno de θ, mas isso pode ser diferente. Vamos resolver um exemplo para descobrir como pode ser diferente? Esse aqui é um exemplo de uma coisa que vamos utilizar muito, vamos resolver muito na dinâmica, professor, no nosso curso de dinâmica, que é o plano inclinado. O plano inclinado, ele consiste em um plano, professor, que forma um ângulo, um determinado ângulo aqui com o nosso eixo horizontal. E nós temos algum corpo aqui, por exemplo, uma caixinha que pode estar deslizando, caindo, ou pode estar parada aqui nesse plano, tá certo? Existe uma força aqui, tá, nessa caixinha que nós chamamos de força-peso. Esse corpo com massa aqui, ele tem uma força que atua nele chamada de força-peso, que é um P. Vocês não precisam agora saber de nada disso. Nós precisamos apenas ter atenção que existe um vetor P aqui e que nós queremos decompor o vetor P. Normalmente, nós vamos precisar decompor esse vetor P entre dois eixos, que são um eixo, professor, que ele é paralelo ao plano, e esse eixo nós vamos chamar ele de eixo X, e outro eixo que é perpendicular a esse plano aqui, ó, forma 90 graus com o plano. Esse eixo aqui é um eixo que nós vamos chamar ele de eixo Y e queremos decompor esse vetor P. Normalmente, o ângulo que nós temos para fazer essa decomposição é o ângulo do plano inclinado com o eixo horizontal. É o ângulo desse plano inclinado com o eixo horizontal, que é esse ângulo θ aqui, ó. Para isso agora, para decompor o P, precisamos saber se esse ângulo θ ele é o ângulo que P forma com o eixo X, é o ângulo daqui, ó, de P com o eixo X, ou se é o ângulo que P forma com o eixo Y, com o eixo Y, tá bom? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou, professor, escrever aqui, tá certo? Uma continuação aqui do vetor P e mostrar que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, portanto, esse triângulo que eu estou destacando aqui para vocês é um triângulo retângulo, professor. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho um ângulo θ e outro ângulo, que é o ângulo de P com o X. Esse outro ângulo aqui, quando somado ao ângulo θ, dá 90 graus. Como é que eu sei disso? Porque quando eu somo todos os ângulos aqui do triângulo, os ângulos internos do meu triângulo, eu tenho 180 graus. Como aqui nós já temos um ângulo de 90 graus, então temos que θ mais esse ângulo que P forma com x aqui, dão 90 graus. Só que entre x e y, aqui, ó, nós também temos um total de 90 graus. Então, temos que esse ângulo aqui somado com θ dá 90, e esse ângulo aqui somado com esse outro aqui, ó, também dá 90, tá certo? Então, conseguimos perceber que esse ângulo aqui é que é o nosso ângulo θ, é igual ao nosso ângulo θ, tá? Porque ele mais esse outro também vão dar 90 graus. Esse é o nosso ângulo θ. Agora, professor, nós podemos pegar aqui o nosso vetor P e nós podemos projetar o nosso vetor P no eixo X e descobrimos quem é a componente P de X. Podemos também projetar esse P no eixo Y e vemos quem é a componente P de Y. Então, temos agora P de X e P de Y. E sabemos que P é a soma vetorial de P de X mais P de Y. Professor, agora é o seguinte, queremos encontrar quem é o módulo de P de X e o módulo de P de Y, que eu já trouxe aqui para vocês. Note que P de X se relaciona agora com esse ângulo como cateto oposto. Esse tamanho aqui é o tamanho de P de X, ele não toca aqui no ângulo θ. Mas P de Y agora se relaciona com esse ângulo aqui como cateto adjacente. Então, P de X aqui, que é oposto, será P seno de θ. E o nosso P de Y será cateto adjacente, portanto, P de Y será P cosseno do ângulo θ. Tudo bem? Terminamos assim essa aula.
Para que ela fique bem fácil para você, para que você consiga entender bem ela e utilizar esse conhecimento lá em dinâmica, é preciso que você refaça esses exemplos no seu caderno e retire depois as suas dúvidas em nossos encontros. Até a próxima, ficamos por aqui.